Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius Soares. E eu tenho certeza que ninguém me conhece, mas eu sou Edgar Júnior. E estamos começando mais um podcast não recomendado. Uhul! Antes de começarmos, vou passar aqui as nossas redes, como de costume. Nosso Instagram é @recomendado não podcast. E o nosso Twitter é @recomendado_não. Temos também o nosso e-mail, sabia, Edgar? Temos e-mail? Nossa! Tem e-mail. Deixa eu pegar aqui, já esqueci. Podcast não recomendado @gmail.com. Quem sabe vocês não podem mandar alguns casos, alguns e-mails aí que vocês reclamam da vida. E a gente pode dar uns conselhos ruins para vocês, porque é isso. Conselho bom aqui não tem. Se quiser ajuda de verdade, procura um profissional, né? Exatamente. Mas, Edgar, qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é relacionado ao Dia das Crianças. Me conte um pouquinho da sua infância, Edgar. Sério mesmo? Deixa os gatilhos para depois. Não, tá, tudo bem. Eu acho que eu tive até uma infância bem tranquila. Pensando só pelo lado positivo, assim, se você descartar todo o resto, foi legal. Eu me divertia bastante. Eu brincava com esses brinquedos meio boomers, né? Meio, como é que se diz? Geração millennial, que é peão, bola, bolinha de gude, pipa, kart, todas essas coisas. É boomer mesmo. Então, todas essas coisas assim eu fazia. A gente se juntava assim na rua pra bater cartinha, pra jogar bola, todas essas coisas. Soltar pipa, embora eu não fosse tão bom, eu fazia. Pera, você soltava pipa? Sim, só que teve uma vez que eu tava voltando da escola e eu vi um pipa caindo na minha frente. Aí eu corri pra pegar, né, ele. Só que a linha tava cheia de cerol. E quando eu fui puxar, meio que fez um corte enorme no meu dedão. Tipo, um corte assim, atravessando o dedão. Aí eu fiquei traumatizado, nunca mais toquei num pipa. Falei assim, não é pra mim. Quase perdi o dedo, deixa pra lá. Gente, Mas essas brincadeiras relacionadas à masculinidade, pra mim nunca foi uma opção. E como que foi sua infância? Não fui uma criança que soltava pipa. Não fui uma criança que brincava de peão, bolinha de gude, ou cartinha. E cartinha nunca saiu da moda, né? Vai e volta, eu acho incrível. Nunca fui essa Verdade. criança. Mas, por exemplo, agora a gente tá na época de Copa. Tá todo mundo colando figurinha. Nossa, Você já fez isso? Você já completou álbum? não. Não. Rapaz, o que você fazia na sua infância? Inclusive eu jogo os marmanjos de trintão que tá aí trocando essas figurinhas aí. Jogo. Não, eu fui uma criança que eu via no meu antigo amigo, que é meu vizinho, brincava muito lá com ele. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Uma pessoa. Aí eu gostava de brincadeiras que eu usava a minha criatividade. Onde, por exemplo, eu gostava de brincar e fingir que eu era espião. Eu gostava, adorava fingir que eu
que eu era espião, fingi outras coisas. Por exemplo, eu adoro as Panteras, né? Sabe o filme As Panteras? Sei. Aí, cujo, se tiver alguma versão bem enviada de As Panteras, aqui no Brasil, me chamem que eu quero, meu sonho é fazer algo bem estilo de As Panteras. Nossa, porque eu adoro. E eu pegava esses filmes de inspiração pra levar para as brincadeiras. Pet, afins. Eu também, na minha infância, estive em CCA, né, que é Centro para Criança e Adolescente, e lá pulava as brincadeiras que os educadores traziam, a gente também criava brincadeiras. Eu também adorava, amo Xena, Princesa Guerreira, como uma boa, Ai, cara. como uma boa criança viada, eu brincava que eu Não, ia ser a Xena. eu também assisti, era muito bom. Não, eu queria ser a Xena. Era isso. Acabou. De espião, assim, eu lembrava das Três Espiãs Demais, era muito bom, Sim. muito bom. E Nossa, tipo assim, fala, vai. termina aí. Não, os episódios eu achava muito genial, porque, tipo, elas tinham os equipamentos dela, assim, que era maquiagem, que eram uns negócios assim, tipo, utensílios que no final faziam outras coisas de espião, e eu achava isso muito, tipo, eu criança, assim, achava isso muito foda, muito criativo. E aí depois tinha um episódio que só com as coisas que elas não utilizavam, as coisas que achavam inútil, elas pegavam e utilizavam naquele episódio, era muito bom. Sim, nossa, adorava. Nossa, lembrei aqui agora de quando eu tava no prezinho ainda. Andava com os grupinhos. Porque eu sempre fui de grupinho, né? Eu não fui uma pessoa tão sociável, popular, nem nada. Eu sempre tive os meus grupinhos. Tem um grupinho no prezinho, onde que a gente adorava, vivia brincando de Scooby-Doo. Ah, era muito legal. Era muito legal. Mas Também era muito legal. falando nisso, eu sempre vivi muito com os grupinhos. E os grupinhos de quem? De meninas. Porque não me relacionava tão bem com os meninos. Eu tinha o meu amigo aqui, que é meu vizinho, também sempre estudou comigo. A gente se conhece, sei lá, desde os 0 anos de idade. Então, eu vivia com as meninas. E você? Como eram esses grupinhos? Rapaz, pelo menos aqui na minha rua, assim, tirando um parâmetro escolar, só tem menino. Pelo menos só tinha, na época que eu era mais criança e que a gente ficava mais na rua. E só tinha uma menina que ela ainda era meio. Como é que eu vou dizer? Ela não era do tipo que brincava também de boneca, essas coisas. Ela tava no meio da gente, ela jogava bola até melhor que alguns meninos, ela, tipo, soltava pipa. Então, tipo, era assim, entendeu? E eu acho engraçado que eu não era muito bom nessas coisas, tanto em jogar bola, quanto em soltar pipa. Mas eu tava lá, sempre no meio, e, tipo, também tanto faz também. Se fosse pra ter outras brincadeiras, também brincaria normalmente. Você falou de jogar bola. Você era dos esportes? Você resposta. Fala aí. Não, eu, eu lembro, assim, de uma história que, tipo assim, eu não jogava tão bem. Mas, normalmente, eu era o dono da bola. Eu tinha a bola. Aí, tipo assim, Tua, era... Ah, censura. hã? Censura. É episódio infantil, né? Tá quieto. Não esse dono da bola. Vamos lá. É, aí era muito engraçado que às vezes o pessoal não queria jogar comigo porque eu era ruim, mas eu era o dono da bola. Aí eu lembro que teve uma vez que alguém chutou a bola pra cima de um telhado. Aí ficou aquele negócio, né? Ah, tá, então não vamos jogar. Aí eu pedi assim pro menino mais velho, que acho que tipo na época que a gente tinha uns 14, assim, 15 anos, ele já tinha uns 17, quase 18.
Aí eu pedi pra ele subir lá, ele falou assim, não vou subir não, depois eu subo e tal. Beleza, já que ninguém vai jogar mais, todo mundo foi pra casa e é isso. Aí eu tô em casa e escuto, tipo, ele jogando bola, eu falo, ué. Aí eu subo e vejo assim, e vejo que ele pegou a bola e ele estava jogando. Aí, tipo assim, eu poderia ter ficado muito mal, só que eu falei assim, não. Tipo, não liguei. Eu falei assim, vamos jogar. O importante é a gente se divertir e tal. E aí a gente continuou. Gente, que competência, hein? Eu ia xingar todo mundo. Também não ligava muito pra isso, não. Não, mas eu também, eu nunca fui de esporte, né? Não sou de esporte nem hoje em dia. Joguei poucas Não, hoje não, na época de escola eu joguei muito vôlei. Vôlei eu gosto de jogar. Hoje em dia eu tô um pouco enferrujado, mas eu gosto. Vôlei é muito bom. Eu e Edgar estudamos um período juntos, né? No ensino médio. Uhum. E ele sabe muito bem. Eu fugia. No sentido de não praticar. Porque o professor passava vôlei pra gente, só vôlei, por conta do campeonato que tinha de vôlei todo final de ano. Isso é verdade. Eu não entrava na quadra uma vez. Uma vez. Só entrava lá pra ficar na torcida. No campeonato. E olha lá também. Mas eu não sou de esporte. Joguei pouquíssimas vezes futebol. Bem pouco, acho que dá pra contar nos dedos. Vôlei eu jogava um pouquinho mais quando eu tava no fundamental, ali. Depois eu fui sendo cada vez mais sedentário e praticava mais. O que eu fazia bastante, que também hoje em dia eu não faço mais, é andar de bicicleta. Mas, Sim. mas eu passei um bom tempo sem andar de bicicleta, porque uma vez eu tava andando de bicicleta, quando criança. Eu tava andando aqui na rua de frente de casa, tava lá, e do nada, puf, caí e quebrei meu braço. Nossa. Quebrei meu braço. Mas eu quebrei meu braço, e o que aconteceu? Nada, eu fiquei em casa. Dormi com o braço quebrado. Braço quebrado, caiu pro lado da parede da beliche, que eu tava dormindo. Acordei desesperado porque eu não conseguia mover meu braço. Meu Deus. É. Mas você não avisou ninguém? Você não foi no hospital, alguma coisa Tá, assim? todo mundo tava lá de fora, viu que eu caí. Me machuquei. Menos minha E mãe. ninguém te levou ao hospital pra colocar um jeito? Meu Minha mãe tava Deus. trabalhando. Aí quando ela chegou aí, eu fui pro hospital. Meu Deus. É. Isso aí poderia ter dado um problemão, hein? Caso não tivesse te levado pro hospital. Sim. Aí eu passei um tempo, peguei um trauminha, passei um tempo sem andar de bicicleta. Mas depois Rapaz. Você já quebrou algum osso? Não. Por incrível que pareça, não. Tipo assim, eu vivia ralado, assim, tipo, sangrando, o joelho, aquelas casquinhas assim, sabe, no joelho. Nossa, eu, tipo, ralando o braço, a cara, assim, eu vivia com machucado, ralado no queixo. Mas, por incrível que pareça, eu nunca quebrei nenhum osso. Queria ter quebrado pra ver, assim, qual é a sensação, né? Pra saber, assim, falar assim, nossa, Te se manque, você quebrar o braço. te Hã? manque. Por favor. É história pra contar. Que história Eu, legal. eu também, eu aprendi a andar de bicicleta um pouquinho tarde, entre muitas aspas. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. E era muito engraçado, porque eu ganhei uma bicicleta, só que eu não sabia andar. Aí eu, tipo, eu ia sair andando por aí, né? Só que o ruim é que aqui é muito morro, muito subida, muita descida. Então foi um pouquinho dificultei, assim, aprender. Mas às vezes, assim, eu tava descendo, assim, com tudo a ladeira, fui virar, assim, pra entrar na outra rua, caí com tudo, assim, de lado. Aí depois disso eu aprendi. Porque falam que você só aprende depois que você cai, e é verdade. Nossa, vamos romantizar as dores da vida.
Ah, 2 filhos até que não tá com nada, não. Não, eu fui uma criança bem cagona. Na verdade, eu sou um adulto cagão também, né? Não mudou muito, não. Eu ia pra casa da minha tia e meus primos adoravam descer uma rampa ou a escada, que lá tem um escadão gigante da casa da minha tia, com Uhum. garrafa PET ou um pedaço de madeira. Nunca Meu na Deus. vida que eu fui fazer isso. Tão cagão que eu sou. Nunca fui. Também outras coisas que eu tenho medo, de altura. Eu passo, eu passo no meio da ponte. Não chego nas laterais. Passo no meio. Aqueles elevadores com vidro, de vidro, os elevadores de vidro, é um horror pra mim. Horror. Rapaz, eu não tenho tanto medo assim de altura. Eu já fiz esse negócio de descer o barranco com papelão, era muito bom. Você Deus. pegava um papelão assim, um pedaço de madeira e descia com tudo. Se bem que eu fui uma criança muito travessa. Porque, tipo assim, no fundo assim do meu quintal é um barranco. Só que tem um espacinho para você passar, assim. Aí, tipo assim, só que esse espacinho que você passa no barranco, é atrás de todas as casas, assim, da rua. Tipo, dá pra você atravessar todas as casas, assim, só tipo, pendurado no barranco. E eu fazia muito isso, porque lá tinha um pé de morango. Tipo, bem atrás. Aí eu pulava o muro, atravessava o barranco inteiro pra comer morango atrás da casa dos outros. Porque, tipo, tinha nascido um pé lá e só eu sabia desse pé. E, tipo, nossa, eu fazia muitas coisas. E também o portão de casa, ele não tinha chapa, era só as grades. E aí eu aprendi que, tipo assim, eu conseguia passar assim de lado, com o ombro, e passar a cabeça assim, eu saía de casa e que ninguém me via. Ia na rua, passeava, sabe? Aí depois que o meu avô, tipo, teve uma vez que a minha avó foi pra igreja, fui seguir ela, porque eu não queria ficar sozinho, né? Não queria ficar sem ela. E, tipo, me encontraram lá na rua, lá embaixo. Aí, tipo, isso eu era bem pequeno, acho que não tinha nem 10 anos ainda. Aí ele pegou e colocou uma chapa no portão pra mim não sair mais. Mas aí, tipo, nossa, eu saía de casa pra fazer um monte de coisa. A partir desse momento, a criança começou a viver em cárcere. É, mas era muito engraçado, porque todo mundo na rua me conhecia, né? E aí, tipo assim, quando eu era bem pequeno, isso, eu acho que eu tinha, tipo, uns 4, 5 anos. Eu, tipo, eu subi assim no portão de casa e só caguei ali, ó, na frente do portão, do lado de dentro. Aí, passando assim, ele viu e falou, cagando aí. Tipo, eu só abaixei as calças e fui. Aí ele chamou a minha tia veio, aí falou, tipo, o que que tá acontecendo? Era, tipo, muitas travessuras que eu aprontava quando eu era criança. Nossa, eu fui uma criança super de boa. Nossa, muito de boa. Até porque eu era uma criança tímida, né? Sempre fui bem tímido. Agora que eu estou começando a desconstruir essa timidez. Agora não. Um tempinho atrás, mas eu ainda continuo bem tímido. Se vocês duvidam quando eu falo, duvidam. Mas eu ainda sou É, bem tímido. Melhorei bastante a primeira vez? Melhorei. Mas ainda continuo. Mas aí, é. falei. Não, então, essa timidez eu só fui começar a ter depois, assim, de sair do ensino fundamental, eu acredito. Assim, lá pro ensino médio, assim, eu comecei a ser um pouco mais fechado. Só que mesmo assim, teve muitas coisas que eu nem ligava. Tipo, eu fazia mesmo e é isso. Vamos entrar aqui agora nos gatilhos. Tava esperando. Porque eu acho importante a gente falar sobre algumas coisas, até para caso algum jovem, alguma pessoa mais jovem, esteja escutando a gente, entender que algumas coisas passam.
algumas coisas passam, algumas coisas são de momentos, e aquilo não vai durar a vida toda. Algumas duram sim, Sim, porque sim. entendemos aonde que a gente vive, mas também entender como lidar com aquilo, né? Como lidar com o outro. Mas você quer falar Isso aí. sobre Edgar? Uma coisa que eu consigo lembrar aqui agora é como as pessoas, elas meio que tentam te reprimir quem você é, sabe? Tipo, você às vezes tem um jeito, um trejeito que não que sinalize algo, mas que às vezes a pessoa ela vê como ruim, tipo uma criança viada. A pessoa pode ver como algo ruim ali logo no começo e pode tentar já, tipo, ir cortando você, sabe? Tipo, falando assim, não, isso não é errado, sendo que nem você mesmo sabe quem você é. Nem você mesmo se descobriu. As pessoas, elas sabem, às vezes, da sua sexualidade antes mesmo de você. Quando, por exemplo, quando criança. As pessoas já têm uma noção. E aí, tipo assim, em vez delas te dar um conforto de você ser quem você é, elas passam a meio que taxar. Não, você não pode ser assim, isso daqui é errado. Meio que tentando te regrar, falando que tudo isso é errado, sendo que nem você ainda, sabe, pensa nessas coisas. Você só quer ser uma criança normal, brincar, viver. E isso é taxado. Nossa, gente, é demais, demais. Porque eu passei por isso, né? Passei por isso, de amigas minhas, de amigos meus, apontarem o dedo na minha cara antes, quando eu era pequeno, e falar que eu era gay, mesmo antes de saber o que era ser gay. Que eu era um viadinho antes de saber o que é um viadinho, sabe? Isso eu não tô falando da adolescência, estou falando desde a infância. Uhum. Quando eu era criança, isso já acontecia. E tipo, eu pensando, gente, o que tá acontecendo? Ué, eu só tô aqui, só tô sendo eu, sabe? Eu falando, não, não sou não. Porque por mais que a gente não entenda o que é, a gente sabe que é algo negativo. Sim. Eu Tem, acho que é mais porque as pessoas taxam como negativo, né? Não, você não pode ser assim. Aí você fica, mas por quê, sabe? Tipo, tô machucando alguém, sei lá. Não. Aí você começa a ter esses conflitos internos de, será mesmo que o que eu faço, o que eu sou é errado? Tem sempre esses conflitos. sim, e situações do tipo, se você vier viadinho com essa voz fina, eu vou bater em você. Isso, relatos que aconteceu de pessoas, de parentes e parentes. Ai, não leva o livro assim, tem que levar do outro jeito. Quem que leva assim é mulher. Ah, não, não, você não pode colocar o cabelo desse jeito. Seu tio tá aqui. Já fiz. É, eu acho que isso meio que, independente de como que a criança vai crescer, como que vai ser o futuro dela, eu acho que você meio que limitar ela a algumas coisas faz com que ela se reprima e ela não seja quem ela realmente é. E eu acho que o importante é isso, deixar ela crescer do jeito que ela, sendo ela mesma, né, no caso. Eu lembro que depois de um certo tempo, eu comecei já a não ligar mais para esse tipo de comentário, já no ensino fundamental. Que eu lembro que teve uma amiga que ela falou assim: você não pode falar desse jeito, andar desse jeito, porque as pessoas vão pensar que você é gay. Aí eu falei assim: mas e daí?
E, tipo, e se eu for mesmo? Qual que é o problema? Sabe? É a minha vida. Aí ela falou assim, aí, tá vendo que não sei o quê? Você não pode ser assim. Vai que as pessoas, elas te machucam ou alguma coisa assim do tipo. E aí, tipo, meio que eu lembro que eu só virei as costas e ignorei todo o resto, porque eu já não ligava mais, entendeu? Era... Eu queria ser muito mais sincero com quem eu era. E descobrir, tipo, se era aquilo mesmo ou se era outra coisa. Tanto que, tipo, nesse processo eu acabei descobrindo que eu deixei muito do meu outro lado para trás. Um lado que, tipo assim, eu sou uma pessoa pan, eu gosto de ambas pessoas. Só que todo esse processo me fez eu olhar só para um lado. E hoje eu tenho algumas relações, como meninas também, só que para mim é um pouco mais difícil porque eu acabei esquecendo desse lado, não vivendo muito isso, essa parte. Aí é um pouco mais difícil, mas mesmo assim a gente consegue ir lidando. Só que eu acho que esse ponto, quando você é criança, quando você descobre que você pode fazer tudo aquilo que você quer, é muito importante. Você descobre que você não tem algo específico de menino ou específico de menino. Você pode brincar com o que você quiser, você pode usar a sua imaginação e é isso. Eu acho que isso é muito mais importante porque quando você cresce, você vê que você não está limitado só àquilo. Você pode ser aquilo que você quiser. Essa situação que acontece, ela retarda realmente esse momento de você se conhecer, né? Momento de saber quem você é, o que você gosta, seus desejos. E a escola tem muita contribuição com isso também. Tem. Tem. Então, tem um processo também que aconteceu comigo. Aqui tá sendo uma sessão de terapia, né? É grátis. Tô vendo. É, É muito. de, de um processo muito cruel também de você está querendo sair do foco e para isso você coloca outra pessoa no foco, aquela pessoa mais afeminada que você. Eu fiz isso também, eu fiz. Eita. Fui cuzão. Ai. De entender, de ver que uma outra pessoa era mais afeminada que eu e apontar isso e fazer com que os outros saíssem do foco de mim e jogassem o foco para essa pessoa. E Rapaz. consequentemente, essa pessoa fazia o mesmo. Para tirar o foco dela, ela pegava e jogava o foco em mim. Meu Deus. Em vez das duas se juntarem. Mentira. Não. Você acha? Você acha que a gente vai querer se juntar com a bichinha preta? As duas eram preta e era feminada. Era isso. Era o combo pra acabar com a vida da pessoa. Olha, eu espero que você tenha pagado a terapia dessa pessoa e vice-versa. Depois de um tempo, a gente sentou pra conversar e tal. Hoje em dia a gente tá super de boa aí, com nós dois. E é isso. Bom, vamos falar de outros traumas relacionados a outras coisas. Você tem algum? Eu sei que, tipo, pode ter sido uma infância difícil, mas sei lá. Eu lembro de um trauma engraçado, mas vou deixar assim. Fala aí você primeiro, então. Tá. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, assim, e eu ia viajar para Minas, né, com a minha avó. E aí, no meio do caminho, assim, logo aqui perto, para quem é da região, assim, logo ali no Guarapiranga, teve, tipo, uma coisa engraçada. Porque a gente tava no ônibus, normal, e eu tava, assim, em pé, segurando, assim, perto da catraca, segurando no ônibus, né, pra não cair e tal. E aí, tipo, ele tava, assim,
na faixa do ônibus e estava tendo uma perseguição. Começou a ter uma perseguição do lado do ônibus. E aí, o que aconteceu? Eu acho que era um carro e uma moto que tava dando fuga, ou alguma coisa assim do tipo. Aí passou a moto, ela passou do lado do ônibus e entrou com tudo na faixa do ônibus. Ela entrou e foi. Aí, tipo, meio que não atrapalhou, porque normal, ali a moto consegue passar. Aí, quando o carro foi passar, fazer essa manobra com tudo, pra ir pra faixa livre, que é do ônibus, o ônibus estava andando, tipo, tava em alta velocidade. É meio que, tipo, o motorista teve que jogar o ônibus pro lado da cela, sabe? Tipo, ali perto do poste, ali no meio. Quase que na contramão. Ele jogou, só que ele conseguiu voltar depois que o carro passou. Só que aí veio o terceiro carro, que eu acho que tava perseguindo eles, eu não lembro o que aconteceu. Foi muito rápido, assim. E aí ele teve que jogar de novo. Então, tipo, o ônibus foi balançando, aí ele jogou com tudo, bateu no poste e eu voei. Tipo assim, eu tava em pé, eu acho que eu era a única pessoa que tava em pé, eu tava perto da catraca. Eu voei, era pra mim ter, tipo assim, saltado do ônibus, assim, sabe, na janela. Era pra mim ter saído do ônibus. Só que, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, tipo, eu sei que eu pisquei, quando eu vi eu já tava do lado, assim, do motorista, assim, perto das escadas, caído, cheio de vidro em cima de mim, porque estilhaçou tudo, o vidro do ônibus, com tudo. Tipo, o impacto do poste, assim, fez todo mundo, assim, coisar, mas eu acho que como eu fui o único em pé e eu era pequeno, eu só voei. E, tipo, não aconteceu nada comigo. Só, sei lá, caiu, assim, uns estilhaços, só que estilhaçou bem, assim, foi bem coisinho. E, tipo, não aconteceu nada. Eu levantei ali e só foi um susto, entendeu? Mas é uma história, assim, que eu tenho pra contar. E eu lembro que eu contei isso pros meus amigos. Eu falei assim, não que eu tinha um trauma, mas, tipo assim, você tem algum medo? Aí eu falei assim, eu tenho um pouco de medo, assim, de ônibus por causa dessa situação. E aí eles ficaram me zoando. Tipo, falando assim, apareceu um ônibus aqui, você vai sair correndo, não sei o quê. Só que não era exatamente isso, mas foi essa situação atípica que aconteceu. Eu tô aqui que nem a Boca Rosa. Gente, que isso? Um filme? Vocês tinham que ver uma algazarra que fizeram. Girl Power, vamos meninas. Eu falei, gente, que isso é um filme? Mas Vamos escrever direitinho? Vamos roteirizar isso e gravar? E assim, bacana. E o engraçado é que, tipo assim, como não aconteceu nada comigo, a gente pegou, anotou a placa do ônibus e tal, caso, tipo, tivesse alguma sequela, mas a gente continuou a viagem normalmente. Eu fui pra Minas, fui curtir. Tipo, parecia que eu nem tinha ligado, sabe? Depois de um tempo, assim. Continuei minha viagem, filho. Você acha que eu ia parar minha viagem por causa disso? Não. Então tá, né? Mas e outros cantos? Já é traumatizado por tudo, né? Eu perdi meu pai quando tinha 11 anos, né? Então, aí. A gente é preta também, então a gente tem outras questões. A infância toda, cabelo raspado, porque tinha que esconder que o cabelo era crespo, né? Porque cabelo crespo é cabelo ruim. E hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem o manto da rainha aqui. A coroa. Gente, eu não sei de onde as pessoas tiram que cabelo crespo é cabelo ruim. É tão bonito, sabe? Quando você cuida, assim. Dá um trabalho do caramba. Assim. Eu sei de onde que tira assim, do racismo. Também. Mas, tipo, dá um trabalho do caramba? Dá um trabalho do caramba. Então, assim, gente, se você vê alguém com cabelo crespo que tá meio bagunçado, não fala. Porque, tipo, provavelmente a pessoa ficou com preguiça de arrumar. Porque dá um trabalho. Mas, assim, fica maravilhoso. Tipo, pessoas de cabelo cacheado, assim, pra mim são as mais bonitas. Eu olho assim e já quero. Vamos fechar? Mentira. Ai, gente, o pretinho de cabelo crespo. Ui! Só pra finalizar,
De novo, acho importante a gente falar sobre, porque eu trabalho com crianças e adolescentes, né? E Sim. eu vejo cada vez mais as crianças e os adolescentes estão se entendendo enquanto LGBTs mais cedo. Aí eu fico me questionando como a gente protege essas crianças, né? Porque é um trabalho bem intenso, né? Ser uma pessoa LGBT, ser uma pessoa preta, ser mulher, ser pessoa pobre, é um rolê bem tenso. Aí, eu tô questionando sobre isso. Claro que se a gente for pegar no ECA ali, tá escrito que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar isso, assegurar a defesa, evitar as violações dos direitos das crianças, mas a gente entende que efetivamente, às vezes, o que tá lá não tá sendo efetivo, né? Está sendo real. Mas aí, Edgar, aí eu jogo pra você agora. Como a gente pode proteger? Como a gente protege? Cara, eu vou dar um exemplo, assim, talvez um pouco extremo, mas eu acho que ele deve ser. Ah, mas você falou no sentido de proteger crianças LGBTs, né? Sim. Mas podemos falar no geral também. Que, Não, tudo bem. Eu vou dar um exemplo assim e outro exemplo. não tem. Bom, nesse caso, eu acho que, tipo assim, é tudo uma construção como um todo, né? Eu acho que a sociedade ela ainda tá aprendendo algumas coisas. E, tipo, isso daí é muito enraizado. Então, primeiro, antes de você proteger a criança, você precisa trazer a informação para ela, e não só para ela, quanto também para a família dela. A informação de que hoje em dia isso é normal, acontece frequentemente, a criança se descobrir cada vez mais cedo, e que não é uma escolha e também não tem como ter um controle. E quanto mais apoio ela tiver da própria família, quanto mais a própria família já estiver ciente de como isso funciona, mais essa criança vai se sentir confortável e mais ela vai se sentir segura. E nada mais essa segurança, o dever dos pais, né? Trazer essa segurança para a criança. Porque, primeiramente, ele cria a criança para o mundo, mas ele tem, tipo assim, os pais e a sociedade tem o dever de proteger a criança, de dar todo o cuidado e todo o apoio necessário para que ela consiga se desenvolver. Então, eu acho que começa por aí. Sim. E, além do mais, para além dos pais, eu acho que a gente precisa jogar também para a comunidade, para a sociedade em geral também. Porque Sim, essa criança, esse adolescente, eles também passam, interagem em outros âmbitos, além do âmbito familiar. Então, profissionais da saúde têm que estar preparados, profissionais da educação têm que estar preparados. A gente precisa falar sobre em todos os setores. Vamos quebrar esse negócio de criança, não é assunto para criança, a criança não vai entender, criança não é burra, filha da puta. sim. Criança não é Outra, burra. A gente precisa falar sobre que falando que a gente para de achar que aquilo é um tabu. sim. Para de achar que aquilo é errado. E Começa com eu, isso. eu acho que tudo que é tratado como tabu
deveria ser passado assim para as crianças também, para que desde cedo elas já consigam ser mais adeptas do que a gente mesmo foi, né? Nós adultos. Que, tipo assim, só a gente sabe quanto é difícil a gente se desconstruir. A gente pegar aquela ideia enraizada, assim, e meio que, não é bem assim. Então, desde cedo, se a gente tratar vários assuntos que são tabus, com elas, tipo, além de ajudar elas a ter um desenvolvimento melhor, a crescer e não ser uma pessoa adulta frustrada, né? Isso também é muito importante por isso. E exatamente como você falou, elas não são burras, elas entendem o que você está falando. Elas entendem, elas sabem, elas são curiosas. Então, eu acho que é mesmo parar de tratar elas como, elas não vão entender, não é a hora de falar isso com elas, sempre é a hora de você falar. Se você ficar esperando, pode ser que algo já esteja acontecendo com ela, e se ela já tivesse o conhecimento, ela poderia ela mesma, tipo, buscar os recursos necessários, sabe? Buscar ajuda, não ficar reprimida. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu quero entrar, é a questão da sexualização. Não a sexualização em si, mas, tipo, a pedofilia. Porque uma criança, ela não precisa saber, assim, de fato, o que é sexo. Você não precisa trabalhar isso com ela. Mas o que você precisa trabalhar é que o corpo dela é só ela que pode mexer, sabe? É só ela que pode tocar, ou às vezes, tipo... Às vezes, assim, se for uma questão, assim... Quando é uma criança muito pequena, o pai ou a mãe, assim, dá um banho, alguma coisa assim. Mas, tipo, é uma coisa dela. E também não ficar forçando a criança a fazer algo que ela não quer fazer. Por exemplo, chega um parente, um tio, que às vezes ela não gosta, fala assim, não, você vai abraçar ele sim, dar beijo, que não sei o quê, porque a criança ela vai acabar pensando que tudo que um adulto manda, ela vai ter que fazer. E aí, quando acontece algum abuso, assim, com ela vai achar que é normal, que é algo normal. Que, tipo, o adulto pedir para ela fazer tais coisas, o adulto encostar nela de tal maneira. Então, eu acho que tudo isso precisa ser discutido com ela, para evitar muitas mais coisas. E, tipo, não só pela família, mas também por quem tá ao redor, porque muitos casos acontecem dentro da própria casa dela. Então, eu acho que esses assuntos são primordiais, assim. Eles precisam ser falados com as crianças, para que elas saibam que elas têm recursos, sim, que elas não estão desamparadas, e que elas conseguem fugir, caso aconteça algo de errado com elas. Educação sexual não é ensinar as crianças a transar. Sim. Isso que o Edgar está falando. É ensinar a criança sobre o seu corpo e que ninguém pode tocar ele de forma sexual. Pesquisem sobre o 18 de maio, a campanha Faça Bonito. Pesquisem, porque aí vocês conseguem entender algumas coisas. Quando a gente está falando de educação sexual, a gente não está falando de uma tal ideologia de gênero. O kit gay A nas escolas. De piroca, não. Mas já existe uma ideologia de gênero, que é a ideologia de gênero que a gente já está atribuado socialmente, que é a ideologia hetero-cis normativa. É isso. A gente só está querendo abrir esse leque e conversar sobre mais diversidade, né? É isso aí. Mas aí, tá bom. Vamos subir um pouquinho o nível precisa. aqui. A gente não vai encerrar isso daqui deixando para baixo, caindo a retenção, deixando você... Todo mundo triste, com lencinho.
Não sei se você percebeu, eu acho que não, mas só tá eu e Edgar aqui. Ué, que estranho. Como assim? Não tem nenhum convidado? Não tem nenhum convidado, Edgar. Não tem! Como assim? Não tem nenhum convidado, é porque a gente tem vários convidados. A gente chamou algumas pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, alguns amigos conhecidos, inimigos também, porque é bom, pra mandar uma história da sua infância aqui pra gente, uma história que marcou. Então, a partir desse momento, a gente vai escutar um pouquinho eles, né? É isso aí. Bom, uma coisa marcante que aconteceu na minha infância, de uma forma ruim no caso, e como sempre o meu cabelo é um foco na minha vida, tanto desde quando eu era criança até hoje. E a partir de uns 8 anos de idade eu comecei a cortar o meu próprio cabelo em pontos diferentes, não muito tipo na frente, mas em pontos estratégicos que eu achava que ele ia ficar menos volumoso, porque eu não gostava do meu cabelo. E eu arrancava, inclusive, ele, tipo, puxando mesmo com a própria mão. Eu puxava quando eu não cortava, né, em pontos estratégicos pra ele ficar menos volumoso. E ele nem era tão volumoso quanto é hoje em dia, depois que eu aceitei meu cabelo natural. E isso por conta de comentários e gracinhas e brincadeiras idiotas que, tipo, faziam comigo. Desde pequena mesmo. Então, como a senhora sabe, eu sou uma amiga que defende meus amigos. Não vou passar a mão na cabeça se eles fazem algo de errado, mas eu sou muito justiceira. Se eu vejo que eles estão sendo injustiçados, eu sou amiga onça, eu vou defender. E isso vem desde criança. Lá na primeira série, lá por volta dos meus 7, 8 anos, porque eu faço aniversário no começo do ano, uma conhecida minha, que não estudava comigo, na mesma sala, era um pouquinho mais velha, criança. A menina, ela indicou alguma coisa, falou alguma coisa negativa de uma amiga minha. Então eu peguei uma garrafinha de Guaraná, uma garrafinha de água com um biquinho que tava com Guaraná dentro. Espirrei na cara dela, porque ela falou da minha amiga. Espirrei na cara dela e fez, nossa, desculpa. E eu tava com, isso na hora do intervalo, eu tava com uma bolacha de água e sal com manteiga e tal, no meu potinho. A menina veio por trás, pegou a bolacha e esmagou em cima da minha cabeça. Não sei se esmagou das minhas amigas, não lembro. Só que esmagou assim, porque eu tinha colocado Guaraná na cara dela, e saiu. Isso porque eu fui defender minha amiga, que ela tava atacando minha amiga, não ia deixar. Aí depois eu fui pra sala da professora chorando. O meu cabelo! Minha mãe fez escova ontem no meu cabelo! Nasci na praia e morei lá até os meus 4, 5 anos. E aí morava com a minha mãe e a gente ia bastante assim na praia, passava o final de semana todo na praia. Ela tinha vários amigos de quiosque, várias amigas e tal, que moravam lá também. E aí teve um dia que ela me falou, né, na verdade, ela me contou toda essa história porque eu não me lembro, né, mas um dia, ela falou que um dia eu comecei a falar xoxumiga. E ela, desse jeito, assim. E ela começou a achar que tinha formiga na minha fralda, porque ela me deixava de fralda na praia, só de fralda, pra eu brincar, pra eu ficar lá na praia. E aí, como era praia, ela achou que tivesse entrando formiga na minha fralda. Aí procurou, e fiquei uns 3 dias falando xoxumiga, não sei o que, e ela procurando as formigas e não tinha formiga. Aí, num dia, ela parou assim, falou, meu, não tô entendendo, não tem formiga, o que tá acontecendo? Essa menina não para de falar isso. Aí ela me disse que eu peguei o rosto dela assim, gritei, amiga! Porque a amiga dela chamava ela de amiga, e aí eu queria falar pra ela que eu era amiga dela, assim, sou sua amiga. E aí foi essa história, muito engraçada, assim, que eu era bem pequenininha, acho que eu tinha uns 3 anos. Tava começando a falar ainda, né?
Quando eu era pivete, eu tinha um cachorro. O nome dele era Neguinho. Eu tinha achado ele na rua, perto do ponto de ônibus que eu passava na frente todo dia. E, bem, pensa num cachorro que me amava pra caramba, era o Neguinho. Ele ia comigo pra escola todo dia, mesmo expulsando quantas vezes fosse. Às vezes eu saía de casa sem ele ter acordado. E ele era tão inteligente que ele tinha memorizado o caminho da escola. Então, quando eu saía assim, ele vê e porventura esqueci um portão aberto. Inclusive ele aprendeu a pular o portão pra ir atrás de mim. Era um portão cheio de gradinhas e ele botava patinho por patinho até subir e pular do lado de fora. Eu vi essas cenas tantas vezes e, nossa, eu já cheguei na escola atrasado muitas e muitas delas, porque eu tinha que voltar e botar o cachorro pra dentro. O diretor do colégio não gostava do cachorro porque, segundo ele, bem, se a gente deixar com que um estudante traga o cachorro, todo mundo vai querer, você não acha? Eu só falei, tá, beleza, porque eu era trouxa e até hoje eu acho essa desculpa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Mas nada impedia aquele cachorro, ele ia de tudo quanto é jeito. Todo mundo me conhecia na escola por causa do Neguinho, que eu era o pivete do cachorro. E as tias davam comida pra ele era muito bem tratado lá. Nossa, como eu adorava. Ele faleceu com um câncer no olho, mas foi muito bom ter ele ao meu lado. Nossa, eu adorava o Neguinho. Sinto falta dele. Cara, quando eu era criança, passou um comercial na televisão falando sobre o Nescau cereal. E quando você acordava de manhã e comia o Nescau cereal, o seu dia era radical e que não sei o que, você podia fazer manobras radicais e tal. E quando eu era menorzinho, eu falava nanobra radical. Aí teve um dia que eu acordei, comi o cereal e fui falar. Aí tinha uns caras fazendo rapel, né? No comercial, andando de skate, surfando e tudo mais. Uns bagulho bem radical mesmo. E aí eu, com a ideia fixa de que eu realmente podia fazer uma manobra radical, né? Abre aspas. Eu me pendurei nas duas cortinas da minha avó pra me balançar assim, pra fingir, né? Tipo, criança. Como se fosse uma manobra radical mesmo. Aí saiu as cortinas dos trilhos. E tava todo mundo dormindo ainda, que era muito cedo. E aí, mano, eu rasguei a cortina, umas rasgou, fora as que não caiu do trilho. Nossa, foi uma patifaria só, mano. Aí eu meti o louco, né, e fui deitar. Na hora que minha avó acordou, nessa época aí eu ficava muito na casa da minha avó. Aí eu fiz essa presepada lá. Na hora que ela acordou, tomou um susto, ficou brava com o som, até descobri que fui eu. Né? Porque não imaginava, né, que ia rasgar nem nada, e eu não era de aprontar muito. Quer dizer, não era de aprontar todo dia, assim, mas eu aprontava bastante. Mas da hora, tem várias histórias, mano. Primeiro, desculpa pela minha voz, porque eu tô doente, então minha voz tá fanha e é isso. É sobre. A minha história foi um dia que eu tinha 6 anos de idade. Tava na escola. Eu lembro que tava tendo tipo um eventinho assim, acho que era final de ano. Então a gente tinha levado comidinha e tal, e a gente nem tava tendo aula, tá ligado? A gente só tava brincando. Aí a gente foi pra quadra, e aí eu tava brincando lá com o menino. A gente nem era tanto de brincar, mas aquele dia a gente decidiu, a gente fez amizade naquele dia. Aí a gente tava brincando lá, né, na quadra. A gente tava apostando corrida. Aí a gente ia lá de uma ponta da quadra até a outra ponta correndo, assim. A gente fez isso umas 3 vezes e tal. Aí na última vez que a gente tava correndo, tava lá. Mó bala, né? E eu tava ganhando a corrida. Que ótimo. Eu tava ganhando a corrida. Aí eu cheguei, quando eu tava chegando lá pra ganhar, eu só lembro de ter visto um menino assim na minha frente. Aí eu fechei o olho, eu pisquei. Quando eu abri o olho de novo,
Eu olhei pra minha mão e tinha sangue na minha mão. Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí eu olhei pra cima, aí a menina olhou pra minha cara e ela fez uma cara de espanto. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Aí eu falei, para, tem sangue na minha mão, tá ligado? Aí quando eu vi, eu olhei direito na minha mão, tinha um dente. Tinha um dente na minha mão, que era o meu dente, que eu bati meu dente na testa do menino e rasgou a testa dele. Eu perdi o dente e foi isso. Mas aí, o que aconteceu? Eu levei ponto. Eu sei que assim, eu na hora eu nem senti dor, porque era tanta adrenalina, eu acho que eu chorei só porque eu vi sangue, entendeu? Porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Só chorei por causa do sangue. Nem senti dor. Aí depois eu levei ponto. E a minha sorte foi que meu dente nasceu porque era dente de leite, porque eu era criança, eu tinha 6 anos de idade. Senão eu ia ter que colocar um dente. Aí, por conta desse mini acidente que eu sofri, eu não tenho freiozinho aqui do dente. Então eu não consigo colocar aquele piercing do Smile, por exemplo, tá ligado? Porque não tem freio, simplesmente não tem. Ele rasgou, ele não tem mais. E é isso aí, meu dente nasceu e tá tudo certo. Mas ele demorou pra caramba pra nascer. Mas é sobre isso. Vamos agora para o Não Recomendado Indica. Esse quadro, que não sabemos se vai continuar com esse nome ou não. Deixa aí, comenta com a gente o que você acha desse nome. Se você tem alguma sugestão também no nosso Instagram ou Twitter, tá bom? Pode mandar um e-mail também. Então, o recomendado indica, não recomendado indica, Edgar. Oi? Aqui nesse quadro, você consegue. É mais pra gente recomendar algo que a gente goste, que a gente acredite que vocês também vão gostar. Algo, pode ser um livro, um filme, uma série, qualquer coisa, sabe? Que você acha que seja importante das pessoas conhecerem e saberem. E para começar, eu não vou fugir do tema, como uma boa criança que adorava Disney. Adorava Disney. Minhas referências são muito Disney e Nick. Tem um filme que é um terror pra criança ali, que é Abracadabra. Fala sobre as irmãs Sanders que absorvia a energia vital das crianças para ficar mais jovem. Elas foram pegas em Salem, lá na época de Salem, das bruxas de Salem, foram mortas e juraram que iriam voltar quando o Virgem acendesse a vela da chama negra, né? É isso? É isso. Beleza, mas não é sobre Abracadabra realmente. É sobre Abracadabra 2! Que tá aí na Disney Plus. É uma continuação desse filme que é de 90. É um filme de 90. Da década de 90. Bem antigo. Mas aí traz as 3 irmãs originais. As 3 atrizes que fizeram o filme original, de volta. Elas voltam. Ai, gente, eu adoro esse filme. Assistam. Essa continuação está bem legal também. Eu gosto bastante do original, né? Mas essa continuação está bem interessante também. Então, Abracadabra 2 na Disney Plus. Bom, eu já vou começar. Eu vou recomendar algo clichê. Muitas pessoas já podem ter lido, porque é um livro, mas ele é um livro muito especial, porque ele é para todas as idades, mas o mais interessante é que ele tem essa coisa especial. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso, que independente da época que você lê ele te toca de uma forma diferente. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto. Que é Pequeno Príncipe. Que, tipo,
Ele realmente tem essa magia. De você, eu li ele quando criança, depois quando adolescente, depois eu quero reler ele. E ele, sabe, ele é muito especial. Então, por mais que alguém já deve ter lido aí ele, leia de novo, se faz um tempinho, que você vai se sentir de outra forma. Pequeno Príncipe é bem intergeracional mesmo. Sim. Então eu deixo aí para você despertar a criança que está no seu interior, ou para você se divertir também, se você ainda for criança. Porque é sobre isso. Então agora é hora de dar tchau! Faça seus arrobas. Então, estamos no Instagram como não recomendado, né? Hashtag, nossa, gente. Estão vendo como o Edgar é bom de redes, né, gente? Eu sou ótimo, gente. Eu sou ótimo. Melhor que eu não tenho, não dá. Eu vou passar só as minhas. Que, na verdade, eu tô no Instagram, né? Como @edjuni, EDY_JUNI. E eu vou deixar meu Twitter aqui, porque eu tô pensando em começar a usar ele mais, sabe? Deixar isso como um registro. Tipo, eu já uso o Twitter, mas eu só vejo e compartilho coisas. Eu tô pensando em começar a postar mais o dia a dia ali. Mas que não seja interessante, né? Deixa lá. Quem sabe um dia, assim... Você vai usar o Twitter como diário mesmo? Não, tipo, só, sei lá, falando alguma coisa. Quem sabe daqui a uns 20 anos eles ressuscitam o meu Twitter e eu sou cancelado, né? Assim, eu fico na mídia de novo, fico famoso. Não vai precisar. Não é assim que funciona? Não precisa de muito tempo, não. Mas não é assim que funciona. Você bomba porque foi cancelado no Twitter. Temos um tema aí, cancelamento. Exatamente. Nesse tema eu trato. A gente já conversou sobre, a gente tem algumas visões diferentes. É isso aí. Deixa eu pegar aqui o meu Twitter. Gente. Mas tá aqui, ó. É @Edgar, com demudo, então é EDGAR, _Ju, JUH. É facinho. Sobre. Os meus arrobas. Suas redes, Vini. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Twitter e no TikTok como @Vinic_Soares. VINIC_Soares. E também siga a gente aqui, ó, o podcast no Instagram, @recomendado não podcast, e no Twitter, @recomendado_não. Lembrando que no meu Twitter pessoal é o que eu mexo mais, beleza? Mandem comentários pra gente, que a gente pode aqui ler esses comentários em um próximo episódio. Não esqueça de seguir a gente no seu distribuidor de podcast preferido e dar 5 estrelas e compartilhar bastante os episódios, beleza? Então, tchau, gente. Um beijo. Beijinhos. E um queijo. Tchau. Tchau.